Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, vamos pegar a nossa apostila de Geografia na abertura da unidade, lá na página 3, que é essa página que vocês estão vendo aqui. Nela está escrito Brasil, formação populacional e diversidade cultural. Então nós vamos aprender mais um pouco sobre a formação do povo brasileiro e essa diversidade de culturas que nós temos aqui em nosso país. Vocês lembram que a tia explicou para vocês lá nas apostilas anteriores que a formação do povo brasileiro se deu por indígenas, portugueses e africanos, mas com o passar dos anos foram vindo outros povos para cá também, japoneses, ucranianos, poloneses, italianos, diversas outras culturas também vieram para cá. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa nossa unidade. Então, virando a página, vocês devem acompanhar lá na apostila de vocês a leitura desse cordel, que está falando sobre a pluralidade cultural, a quantidade de culturas que tem aqui. Pluralidade, muitas culturas. Acompanhem lá na apostila de vocês. A leitura desse cordel. Pluralidade cultural. O nosso país é exemplo da grande diversidade. Tem uma rica cultura, sinal de brasilidade. Com todas as diferenças, mostra sua pluralidade. Terras dos muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias preservando as tradições. As diferenças existem entre as várias regiões. Com todas as etnias que presente aqui estão, o negro, branco e índio formaram esta nação. Os brasileiros são frutos dessa miscigenação. Então, quer dizer que os brasileiros são frutos dessa mistura entre brancos, negros e indígenas, o que dá essa diversidade que nós temos aqui em nosso país. Esse é o resultado dessa miscigenação, dessa mistura. O que vocês devem fazer nessa página? Vocês devem desenhar os rostos em todos esses círculos que vocês têm aqui. E assim vocês vão transformar em rostos únicos, cada um desenhados por vocês, assim como nós. Cada ser é único, todos são muito importantes e fazem parte dessa diversidade que nós temos aqui no Brasil. Então, vocês devem desenhar todos os rostos ali para representar essa diversidade cultural. Lá na seção de GAI, tem algumas questões relacionadas ao cordel. Nós vamos contextualizar juntos, ok? Primeira pergunta, qual é o título do cordel? O título é Pluralidade Cultural. Letra B. Que assuntos são tratados nesse cordel? Do que ele está falando? Ele está falando sobre a formação, sobre a cultura e sobre a diversidade do povo brasileiro. Letra C. Que grupos participaram da formação da nação brasileira? Que grupos? Os negros, os brancos e os indígenas. Letra D, na página 5. De que lugares esses grupos vieram? De onde eles vieram? Os brancos vieram de Portugal, porque eles colonizaram o Brasil. Os negros vieram da África, escravizados, eles vieram forçados da África para cá. E os indígenas já habitavam aqui o território brasileiro. Vocês devem procurar em um dicionário o que significa a palavra etnia. Etnia. E vão escrever ali no espaço a seguir. Podem procurar no dicionário ou na internet. Vocês vão ver que é muito legal. O conceito de etnia na verdade, é a população ou um grupo de pessoas que tem características comuns, tanto físicas, como a cor da pele, os traços, a fisionomia, como também os culturais. Então, vocês pesquisem lá no dicionário e respondam ali
na apostila de vocês. Letra F. Em sua opinião, o que significa a última estrofe do cordel? Qual é a última estrofe do cordel? Vamos ler de novo? Com todas as etnias que presente aqui estão. O negro, o branco, o índio formaram essa nação. Os brasileiros são frutos dessa miscigenação. O que essa última estrofe quer dizer? Quer dizer que o Brasil é uma mistura de várias culturas, de várias etnias. Vamos agora ler mais um pouquinho sobre a identidade do povo brasileiro. Acompanhem lá na apostila de vocês, tá bem? E grifem todos esses que a tia Jaque grifou aqui na apostila. De acordo com os versos do cordel, as diferenças étnicas e culturais identificadas na população brasileira são resultado da miscigenação, da mistura dos povos. Por nascimento, pode ter acontecido quando os portugueses e os africanos vieram para cá e eles se casaram e tiveram filhos, ou até por convivência ali, entre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. E nunca se esqueçam que, basicamente, a formação do povo brasileiro se deu por portugueses, africanos e indígenas, que é o que está escrito ali do ladinho, naquele retângulo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os indígenas. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses povos que foram tão importantes para a formação do nosso país. Antes dos primeiros colonizadores, os indígenas já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Estima-se que aqui viviam cerca de 3 milhões de indígenas, pertencentes a vários povos, com hábitos, costumes, tradições e línguas diferentes. Ao longo do tempo, a maior parte desses povos foi dizimada, foi acabada, foi se acabando, foi se dizimando pelo contato com os não indígenas. Os que sobreviveram tiveram a sua cultura alterada, isso mesmo. Então, com o passar do tempo, com a colonização e com a chegada de outros povos, os indígenas eles foram diminuindo, foram se dizimando. Por quê? Porque passaram a ter contato com outras culturas e formando novos povos ali daquela mistura. Como tem aí nessa imagem para vocês observarem ali alguns indígenas sentados na rede, no chão, vivendo ali o que dá para perceber ainda no meio da floresta. É uma obra de... Virando a página, vamos falar um pouquinho sobre a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. É o órgão responsável por garantir os direitos e também proteger os direitos dos povos indígenas. Então, acompanhem lá na apostila de vocês. Segundo a FUNAI, segundo a Fundação Nacional do Índio, lembram que nós acabamos de ver que inicialmente estimava-se que tinham mais de 3 milhões de indígenas aqui no nosso país. Agora, resta um pouco mais de 890 mil. Eles são distribuídos pelas áreas rurais e urbanas de alguns municípios. Há também os que vivem na floresta amazônica, isolados da sociedade nacional e de outros grupos indígenas. Observem esse gráfico. Ele apresenta a quantidade de indígenas na população brasileira de acordo com o Censo Demográfico de 2020. Então, segundo o censo ali de 2010, não 2020, vejam a quantidade de indígenas aqui na população brasileira. O que está em verdinho são os indígenas que vivem em terras indígenas. E o que está em azul, ali um pouquinho mais escuro, é os que vivem fora das terras indígenas, em áreas urbanas, que já não estão mais nas áreas protegidas ali pela FUNAI, as áreas indígenas. Então, 517.383 mil indígenas vivem em áreas indígenas e 379.534 vivem em áreas fora das terras indígenas. Então, ainda existem mais indígenas vivendo em áreas preservadas, em áreas indígenas, que é isso que vocês devem responder ali nessa questão. De acordo com o gráfico, a maioria dos indígenas brasileiros vive em terras indígenas ou fora das terras indígenas? Em terras indígenas. Marquem um xizinho ali em
terras indígenas. E você sabia do total de 896.917 indígenas brasileiros, segundo os dados do IBGE de 2010, 324.834 residem em áreas urbanas, ou seja, nas cidades. Em geral, eles trabalham, assim como todas as outras pessoas, vão à escola e falam a língua portuguesa, já não falam mais a língua lá nativa deles. Isso, no entanto, não quer dizer que eles abandonaram seus valores, suas crenças e suas tradições. Ali vocês podem observar uma imagem de estudantes guaranis kaiowá em desfile de comemoração ao 7 de setembro em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, no ano de 2012. Então, por causa também dessa mistura, desse crescimento populacional, dessa miscigenação, alguns indígenas passaram a viver nas grandes cidades e já não vivem mais como eles viviam lá no início, antes da colonização dos portugueses, que eram na mata, caçando, pescando. Eles vivem assim como nós, no nosso dia a dia. Vão à escola, trabalham e passaram a fazer parte do nosso cotidiano, mas não deixaram as suas crenças, os seus valores abandonados. Próxima página. Observem aqui a vista aérea da aldeia Ayahá, da etnia Kalapalô, terra indígena em querência no Mato Grosso, no ano de 2018. E tem também uma vista da aldeia Vendaval, da etnia Tucunã, terra indígena Evarê, Alto Solimões, em São Paulo de Olivença, no Amazonas, em 2018. Então, ali, as legendas elas estão trocadas. Então, essa imagem aqui ao lado, que é a vista da aldeia, ao lado direito. E a imagem do esquerdo é a vista da aldeia Vendaval. Tá bom? Eu vou fazer aqui uma flechinha indicando. Próxima página. Terras indígenas são áreas demarcadas pelo governo. Podem grifar assim como a tia. Tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas, com os recursos ambientais necessários para o bem-estar e a reprodução física e cultural conforme seus usos, costumes e tradições. Então, as áreas indígenas elas são demarcadas pelo governo e são tradicionalmente habitadas ali pelos índios. Ali eles podem retirar os recursos naturais e se reproduzirem ali, criar animais e viver como eles viviam antes da melhor maneira possível. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, mesmo eles tendo esse direito, eles ainda sofrem invasões de outras pessoas que querem roubar as terras deles para explorar os recursos que eles têm lá. Como eles estão em área preservada, área que ainda não foi destruída, eles têm muitos recursos naturais e muitas pessoas querem roubar essas terras. Então, eles sofrem com essas invasões. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham em áreas próximas às suas, que aplicam pesticidas, agrotóxicos, promovem desmatamentos, provocando a poluição do ar, rios e solos. Então, além de sofrerem com as invasões, eles ainda sofrem com essa ação humana que prejudica muito o meio ambiente, como vocês podem ver ali na imagem. Todos devem lembrar daquela barragem em Brumadinho que estourou, que caíram muitos dejeitos, que foi um estrago muito grande, foi um problema ambiental gigantesco. Muitos dejetos ali acho que eram de ferro, de materiais tóxicos que foram jogados ali no meio ambiente, que infelizmente a barragem estourou e acabou poluindo muitos rios, devastando uma área muito grande ali da cidade de Brumadinho. Então ali, esse rio ele ficou poluído, os peixes morreram justamente por conta dessa poluição.
Então, meus amores, por hoje é somente essa aulinha. Espero que tenham compreendido. Leiam novamente se sentirem necessidade, se esforcem para compreender o conteúdo e até a nossa aula de amanhã. Grande beijo. Tchau, tchau.